Chegou o tempo da gente parar de só espiritualizar tudo. Nós precisamos observar as questões emocionais, as questões físicas e as espirituais também. Não dá para ter uma vida espiritual plena se não tivermos um cuidado com a nossa saúde física e emocional. As coisas acontecem dentro da igreja, mas quem pratica são pessoas. E como saber quem realmente é joio e quem é trigo? Muitas pessoas fazem coisas que são consideradas imorais. Sim. E se escondem, elas transferem essa responsabilidade para a religião, elas se escondem atrás disso? Sim, todo psicopata, narcísico, sociopata, eles buscam ambientes que eles possam se esconder, porque eles são sedutores. Bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme ter você aqui na minha companhia. E antes de começar, já aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar este conteúdo com os amigos e seguir o TelaCast no Instagram. O QR Code está aparecendo aqui na sua tela. Por lá, você acompanha os melhores cortes, bastidores e conteúdos exclusivos. E olha só, essa dica maravilhosa, o Portal Tela está com um bolão gratuito do Mundial. É isso mesmo, e você pode disputar até R$1 milhão em prêmios sem gastar nada. Funciona assim, você se cadastra, define seus resultados para os jogos e começa a acumular pontos. Além disso, ainda dá para criar sua própria liga e chamar amigos, colegas e familiares para entrar nessa disputa com você. E tem um detalhe importante, os jogos do Mundial ainda nem começaram, mas você já pode sair na frente. Quem entra antes tem mais tempo para pontuar e movimentar a própria liga. O link está aqui aparecendo na sua tela. Se inscreva, chame a galera e participe do bolão do Portal Tela, porque a disputa já começou e você não pode ficar de fora. O episódio de hoje trata de um tema muito delicado. Nós vamos falar sobre violência doméstica, violência sexual, abuso contra crianças, sofrimento emocional e omissão dentro de ambientes religiosos. Nos últimos dias, esse assunto veio à tona depois que um vídeo da pastora Helena Raquel viralizou nas redes sociais ao tocar em uma ferida que por muito tempo foi tratada como tabu em muitos ambientes religiosos. Durante uma pregação, como todos devem ter acompanhado em um congresso evangélico, ela falou de uma forma direta sobre violência doméstica, sobre abuso sexual, sobre pedofilia e a omissão de alguns líderes religiosos diante desses crimes. A fala repercutiu porque colocou no centro do debate uma pergunta bem incômoda. Quando a igreja acolhe uma vítima, ela protege essa pessoa ou, em alguns casos, acaba pressionando para que ela permaneça em silêncio? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Veruska Gendov. Ela é formada em teologia e psicóloga clínica, neuropsicóloga, palestrante e perita em saúde mental. Doutora Veruska, seja muito bem-vinda ao TelaCast. Que prazer estar com vocês, que tema importante. Como é importante a gente poder ter esse espaço para falar, para conversar, para refletir e para construir uma sociedade muito mais saudável emocionalmente também. Doutora, quando você viu a fala da pastora Helena Raquel, como que você se sentiu? Olha, eu tenho 26 anos de profissão e eu atendo muitas dessas vítimas. Eu convivo com essas realidades e na primeira movimentação, é claro que tudo isso cria uma polêmica, mas eu confesso que eu imagino que aquele momento é um momento de quebra de paradigmas também.
Quando eu ouvi aquele momento, vi tudo aquilo que aconteceu frente à fala, eu pensei que aquele momento ele ia abrir espaços para a resolução de muitas coisas. Eu venho trabalhando há muitos anos nas igrejas, grande parte das pessoas com certeza já me viu ou me conhece, e eu atendo grande parte das pessoas que precisam de ajuda por conta de coisas que acontecem também, de violência, de agressões, entre outras questões. E eu penso que, mediante há tantos anos trabalhando, a gente tem que chegar num momento, e eu tenho desenvolvido muito isso, de levar um protocolo, sim, de prevenção de violência, um protocolo que cuide da saúde emocional das pessoas. Chegou o tempo da gente parar de só espiritualizar tudo. Nós precisamos observar as questões emocionais, as questões físicas e as espirituais também. Não dá para ter uma vida espiritual plena se não tivermos um cuidado com a nossa saúde física e emocional. Então, aquela fala, eu tenho certeza que ela vai libertar muita gente que está aprisionada. É um ambiente que pode sequestrar mentalmente as pessoas se elas não estiverem cuidadas, bem acolhidas adequadamente. E muitas igrejas não têm um protocolo de saúde mental. Então, a fala da pastora Helena Raquel, ela só deu voz Sim. ao que muitas mulheres já vivem há algum tempo. Sim, as pessoas têm muita dificuldade, sabe, de separar as coisas. O que é do ser humano e o que é da igreja. As coisas acontecem dentro da igreja, mas quem pratica são pessoas. E como saber quem realmente é joio e quem é trigo? Se a gente parar para pensar, tem uma estatística, até quem está em casa tem que anotar essa estatística, porque é uma estatística importante, é uma estatística mundial, que diz que as igrejas são o 8º lugar onde os psicopatas mais procuram para se esconder, para se disfarçar, para alcançar vítimas, para fazer vítimas, e é um espaço onde as pessoas têm medo, porque elas são mais facilmente manipuladas se elas não tiverem um trabalho, um preparo emocional para isso. Então eu tenho certeza que essa fala, ela vai abrir sim um espaço de reflexão e de busca de ajuda, e das igrejas também, que não têm um protocolo ainda de prevenção, um protocolo de cuidado, que passem a pensar nisso. É uma oportunidade. Isso não é novidade para ninguém, né, doutora? Porque Sim. na Bíblia mesmo fala Sim. sobre isso, sobre os falsos profetas, Sim. principalmente no fim dos tempos. Então Sim. é uma coisa que é clara, a gente só Sim. precisa ficar atento para separar o joio do trigo, como você mencionou. Exatamente. A gente está vivendo um momento onde a saúde mental, a saúde emocional das pessoas está bastante alterada, bastante sensibilizada. E aí você encontra 2 situações bastante visíveis por conta disso. Uma delas são o fato de você ter sensibilidades e fragilidades, carência, vontade de ter um companheiro ou uma companheira, vontade de poder acessar uma vida social. E a igreja, ela te proporciona isso, mas se você também não souber fazer escolhas, você pode trazer para perto de você, por erro cognitivo, uma pessoa que não se encaixa nisso, mas que fala palavras lindas, mas que cria uma autoridade, mas que tem uma fala que comove, de repente pode até mostrar uma fala de unção, mas quem ela é embaixo da máscara? Quem ela é dentro de casa? Quem convive vai descobrindo, mas como romper o ciclo da violência? Como ser, talvez até criticada por falar? Imagina, essa pessoa é tão incrível. E aí a pessoa começa a achar que ela é culpada. Ela começa a ser sequestrada dela mesma. Então, a gente precisa começar a rever o que a gente tem feito, com quem a gente tem compartilhado, quem a gente tem escolhido, porque se a própria palavra de Deus já nos orienta que teria joio, não era só trigo, que a gente teria que tomar cuidado com as pessoas, com a personalidade das pessoas, porque tem falsas pessoas, tem falsos profetas, mas tem falsas pessoas também. Tem, em todo canto. Em todo canto. Só que muitas vezes as pessoas, elas vão com aquela ideia, estou num ambiente buscando Deus e todo mundo aqui é bonzinho, né? Sim. Só que precisa ficar atenta, Sim. né? Porque o ser humano é passível de erro. Você sabe que eu já fui chamada para ajudar a fazer avaliação emocional, avaliação psicológica em algumas igrejas para os líderes escolhidos para o Ministério Infantil. Sabe por quê? Porque já aconteceu, e não foi uma, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, igrejas que acabaram colocando uma pessoa muito bacana, muito incrível, que socialmente conquista todo mundo,
Mas vieram descobrir que eram pedófilos, vieram descobrir que eram pessoas que não tinham caráter para estar ali. E, recentemente, até saiu uma lei que para você cuidar de um ministério infantil, você tem que puxar antecedentes criminais. Ah, Verusca, mas isso não define. Pode ser que a pessoa tenha um caráter duvidoso, ou um caráter ruim, ou ser um pedófilo, ou ser uma pessoa ruim, e de repente não tem um antecedente criminal, mas tem que começar de alguma forma, não é? Tem que começar de algum lugar. A gente precisa proteger tanto as crianças, as mulheres, as pessoas, no nosso próprio ambiente cristão. Então, tem muito a se conversar, tem muito a se fazer, e eu acho que a gente precisa começar. E essas falas, elas fazem a gente balançar que existem alertas. Enquanto tem o alerta, a gente tem que tomar protocolos diferentes. Muitas pessoas fazem coisas que são consideradas imorais. Sim. E se escondem, elas transferem essa responsabilidade para a religião, elas se escondem atrás disso? Sim, todo psicopata, narcísico, sociopata, eles buscam ambientes que eles possam se esconder. Porque eles são sedutores. Eles são conquistadores. Então eles sabem como seduzir. Eles brincam com isso. Eles se divertem. Porque eles sabem que tem uma força de manipulação muito grande. Mas eles não têm empatia nenhuma. Eles nasceram com uma incapacidade neurológica de amar. Então, eles fingem que gostam, fingem que amam, fingem que se importam, fingem que protegem. Mas nos bastidores, coisas horríveis acontecem. Aquilo seja conveniente para eles, Exatamente. Né? As pessoas que mais me machucaram, por incrível que pareça, eu sou cristã há muitos anos, foram pessoas que eu conheci falando de Deus. Sim. Porque as pessoas se escondem, né? Se escondem atrás de uma máscara e se passam por determinadas figuras que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vai atrás de uma igreja, a gente vai para poder amar a Deus, glorificar a Deus e poder colocar, expressar toda a nossa fé no Criador. E através dessa fé, você tem os líderes, os pastores que cuidam de você e que cuidam desse ensinamento, que cuidam desse protocolo. Só que no nosso país, nós ainda não temos um cuidado com a saúde mental que a gente precisa ter. Porque se a gente tivesse desde criança um treinamento em saúde emocional, isso não aconteceria. Uma criança treinada, ela sabe identificar de longe. Opa, tem algo ali. E é tão interessante, às vezes eu faço determinados trabalhos e aí eu chamo o pastor de canto, vem cá, quem que é pessoa X e pessoa Y? Por quê? Senti algo errado. Quem são? Ah, mas são pessoas incríveis, maravilhosas. Fica atento. O comportamento está esquisito por conta disso, disso, disso e disso. Porque uma pessoa narcísica, ela deixa pistas também. Uma pessoa psicopata, ela deixa pistas, mas você vai querer ver as pistas? Ela não consegue se manter naquele perfil 100% do tempo, né? Ela oscila. Ela oscila porque ela não é de verdade. Não é verdadeiro. Então, as oscilações, os sinais, ficam evidentes para quem é treinado. Você nunca sabe com quem você está lidando. Exatamente. Então, muda muito de opinião, né? Exatamente. A pessoa, ela vai navegando conforme o interesse dela. É interessante para ela. Todo narcísico, todo psicopata, todo sociopata. Eu vou falar das 3 categorias, porque tem pessoas que chamam de um jeito, outras que chamam de outro. Tem uma diferença mínima entre uma e outra, mas todas buscam a mesma coisa. São egoístas o suficiente para pensar em si. São ambiciosas o suficiente para roubar sem escrúpulos nenhum. E são sem caráter o suficiente para usar pessoas. E se você aparece numa rota dessa sem fazer essa leitura, muito provavelmente, quando você sair disso, você vai estar destruído. Porque eles destroem. É tão tóxico, é tão abusivo que eles destroem. Por isso que eu preciso deixar claro aqui, você que está assistindo em casa, ou você que está assistindo no seu trabalho, ou está assistindo esse podcast, a gente precisa saber separar as coisas. A casa de Deus é um lugar santo. As pessoas que estão lá, elas foram buscar a fé. Elas são pessoas de verdade, mas sempre tem joios que se infiltram, porque é um ambiente de ingenuidade, porque quando você é cristão, você tem um coração bom. Você é de verdade. E a gente acha que todo mundo é como a gente. A gente parte do pressuposto que todo mundo é igual a gente. Só que pode ter pessoas infiltradas que não são.
Assim como nas escolas, assim como em áreas como medicina, médicos, assim como áreas do direito, assim como áreas militares, todas as áreas, gente, eu estou citando assim aleatoriamente, usei algumas que estão nesse estudo que eu falei, que é um estudo europeu, que fala e que prova que os lugares que os psicopatas mais buscam são lugares onde você tem pessoas que acreditam na autoridade daquele local, ou seja, a igreja, um médico, você acredita na autoridade que está ali envolvendo naquele ambiente e que, ao mesmo tempo, você vai encontrar um lugar de hierarquia, de poder, de força, que te enfraquece na hora de tomar uma reação. É muito triste. E normalmente eles Sim. pegam pessoas boas, né? Sim. Por isso que eles se infiltram nesses ambientes. Porque eles não querem correr o risco de ser desmascarados. Eles perdem com isso. O que eles buscam? Dinheiro, poder, influência. Se divertem judiando do outro, porque são muito tóxicos na convivência pessoal. Eles têm vontade de alcançar poderes, de manipular pessoas. E isso é a sede deles. E esses ambientes oferecem isso. E a pessoa demora pra entender que está sendo manipulada, né? Demora. Porque Muitas vezes ela se sente culpada. Exatamente. Ótima sua fala, porque o primeiro mecanismo de defesa que nós temos frente a uma situação é achar que a gente está errado. Por quê? Porque tá todo mundo falando que essa pessoa é incrível. Então eu posso estar errada. E principalmente quando essa pessoa fala em nome de Deus. E quando você usa Deus, que é o mais importante nisso tudo, porque é o que nós amamos, a Sim. nossa fé tá toda embasada no Senhor. E como que eu vou contra Deus? E aí, essa pessoa mistura de uma forma que ela faz a vítima acreditar que se ela for contra ele, ela tá indo contra Deus. E essa pessoa, ela dá um passo atrás. Não, eu não vou contra Deus, eu amo Deus. Eu tô aqui por conta de Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu quero entregar a minha vida 100% pro Senhor. Então, como que eu vou contra isso? Talvez seja o meu caminho de sofrimento para encontrar Deus. E aí, dali para frente, várias manipulações, várias distorções vão acontecendo. E é justamente por isso que tem muitas pessoas que saem do caminho da fé, Sim. porque eles encontram esses joios Sim. no meio da travessia, né? E é muito difícil quando você tem que fazer uma escolha entre denunciar uma pessoa que todo mundo ama porque está sendo manipulado e continuar naquele caminho de sofrimento. É uma decisão difícil. A gente sabe que é uma decisão difícil. Mas quando você começa a orar, clamar, e você começa a ter treino emocional suficiente para pensar numa estratégia de saída disso, você tem que se posicionar. Deus não colocou a gente aqui para viver determinadas situações. Deus não deixou a gente aqui para isso. Pelo contrário, ele falou pra gente se amar primeiro. Exato. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como Assim mesmo. a si mesmo. Então, se você começa a largar o amor a você também de lado, você começa a entrar num circuito de destruição muito pesado. Eu pego as pessoas muito destruídas. As pessoas chegam sequestradas delas mesmas, destruídas fisicamente, porque muitas apanham. E é importante denunciar, é importante ela ir numa delegacia, mas ela tem receios, ela tem medos. Nós não podemos obrigar, nós orientamos. Claro que quando você percebe que a situação de vida está arriscada, você diz, olha, se você não for, eu vou ser obrigada a fazer, porque a partir do momento que a sua vida está em risco, eu também sou responsável porque eu tô te atendendo. Mas, doutora, aí a gente chega num ponto, né? Porque casamento cristão, eles falam Sim. que é para sempre, que Sim. é uma aliança, que não pode ser quebrada e tal. Mas nesses casos, onde a mulher é submetida à agressão física, à agressão psicológica, que muitas vezes a agressão psicológica ela chega a ser pior do que a física, Sim. o que fazer? Olha só, quando a gente pensa que na questão do julgo desigual, a gente precisa também incluir essas questões. Talvez alguns não concordem comigo, mas vamos pensar aqui. Deus não aprova o julgo desigual. Quando você casa com uma pessoa que mentalmente, neurologicamente apresenta um prejuízo grave e que não tem cura, tá? Narcisismo, psicopatia, não tem cura. A ciência não tem cura para isso. Eu tenho aí 26 anos de profissão. Eu posso garantir para vocês, humanamente falando, não existe cura para narcisismo, psicopatia, não existe cura. Ah, mas e a cura espiritual? A palavra de Deus diz que ele bate. Quem abre a porta? Ele bate a porta, mas... Um narcisista não vai abrir essa porta. Não, porque eles são muito razão. Eles são treinados a agirem do jeito que é o bel prazer deles.
Então, eles não vão abrir essa porta. Eles têm um coração batendo no peito, mas eles não abrem o coração. Eles são extremamente irracionais. Porque eles nasceram com uma incapacidade neurológica. Eles não têm o campo da empatia. Não tem como abrir o cérebro e botar um campinho de empatia lá dentro. Não tem como fazer isso. Então, eles não têm dó de ninguém. Nem deles mesmos. Porque muitos se arriscam, até a própria vida. Andam com o carro em velocidade. Muitos têm vícios e vícios pesados com álcool e etc. Álcool, jogos. Jogos. Então, eles não harmoniam eles. Como que vai desenvolver amor com alguém? Não vai. Ou vivem feito nômade. Só que é divertido para eles brincar com a racionalidade e ver que o outro se comove, que o outro acredita, que o outro se sensibiliza, que o outro chora. Eles se divertem com isso. E eles invejam o outro, né? Sim. Porque normalmente eles pegam pessoas que têm luz. Quando eles percebem que alguém tá brilhando e eles não, eles decidem que eles vão destruir aquela pessoa. Tem muitos líderes que estão em casa, hoje, em depressão, porque foram puxados o tapete por doentes, pessoas doentes, que se passam por cristãos. Porque cristão de verdade é cristão de verdade. Mas nós temos muitos fakes no meio. Muitos joios no meio. E quando eles veem o brilho de Deus num líder de verdade, eles miram nesse líder para tentar destruir. Hoje a gente tem uma quantidade grande de pessoas com adoecimento, com depressão aguda, com ansiedade aguda, com burnout agudo, pela convivência tóxica com pessoas assim. Eu digo mais, nos últimos anos, o volume de suicídios de líderes cresceu absurdamente por convivência tóxica com pessoas assim. E ninguém fala. Ninguém sabe nem identificar. Porque é agora que está se falando sobre a saúde mental do cristão. É agora que está sendo falado sobre isso. Então, é como se antes o cristão não podia pensar na vida emocional dele. Mas a própria palavra de Deus diz que para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós teremos que renovar nossa mente. Porque o corpo, a alma e o espírito fazem parte de uma tricotomia dada por Deus. Mas as pessoas não entendem, porque talvez não interpretaram adequadamente o que precisa ser interpretado. Ou às vezes nem tiveram mensagens voltadas para essa área, para esse campo emocional. E aí nós temos uma tendência de espiritualizar tudo. Doutora, quando uma liderança religiosa orienta a mulher a orar, suportar ou preservar o casamento, mesmo diante de todas essas agressões, qual o dano psicológico que ela está causando para essa mulher? Olha só, mais uma fala incrível que a gente precisa interpretar. Nós temos que orar, porque as estratégias do Senhor vêm nesse momento. É nesse momento da oração que Deus mostra, mas a gente precisa estar preparado para ver, para a gente entender o processo. Quando a gente tem um convívio tóxico que te adoece gravemente, que te agride psicologicamente, que te causa danos mentais, causa danos emocionais de uma forma geral, físicos. Eu já atendi pessoas que tiveram problemas graves de saúde, como câncer, como vitiligo, por fator mental, fator emocional. Porque quando você é submetido a viver numa pressão que você não está querendo viver, não está disposto a viver, você adoece. E pode até morrer. Como eu disse, 42% dos suicídios que aconteceram nos últimos anos foram de cristãos. 18% de líderes. Ou seja, essa convivência tóxica, se ela não for afastada de você, ela vai te matar de uma forma ou de outra. Olha o feminicídio como tá. E as estatísticas dos cristãos são subnotificadas. Porque muitos não têm coragem de ir até uma delegacia para denunciar. Então, são coisas que a gente precisa parar, rever, conversar. É claro que ninguém está aqui levantando bandeira do divórcio, não é isso. Mas as pessoas, infelizmente, por uma falta de preparo emocional, têm escolhido doentes mentais e vivem num julgo desigual e tenso. Deus não quer isso para a vida das pessoas, não. Você ficar num relacionamento casado com um doente mental que não tem cura, isso é julgo desigual enquanto você estiver vivo. Então, isso é uma coisa. Agora, querer separar porque caiu a casquinha do sabonete no banheiro ou a toalha molhada em cima da cama, isso não é motivo.
Mas a gente está falando aqui de agressões mentais e físicas graves. A gente está falando de pessoas que morrem de apanhar. Eu já atendi mulheres que essa parte branca do olho era sangue, porque foram quase enforcadas. Então, a gente tem que saber que isso existe. Mas a gente tem que fazer de tudo para eliminar isso da vida do cristão. E essas mulheres estavam dentro das igrejas. Estavam dentro das igrejas. Mas a falta de preparo de muitos não é por mal, mas a gente precisa ter preparo. Hoje, especificamente hoje, graças a Deus, muitos pastores se tornaram psicanalistas, se tornaram psicólogos, terapeutas. Sabe por quê? Porque começaram a ver isso acontecendo dentro das suas igrejas. E começaram a reagir contra isso. Porque a casa de Deus não é lugar para violência. A casa de Deus não é lugar para maltratar pessoas, para matar mulheres. Não é lugar para isso. A casa de Deus é lugar de exercício de fé, de adoração a Deus, de amar a Deus e conhecer a palavra dele. Mas por não se falar, muitas vezes a pessoa está sofrendo e ninguém nem sabe. Às vezes a pessoa chega com a cara inchada desse tamanho, cai da escada. Ah, eu escorreguei, caí da cama. E o treinamento emocional desses líderes, que parabéns para você que é líder, que está se especializando, que está entendendo como acolher pessoas adequadamente, entendendo a parte emocional, entendendo essa parte mental e começando, peraí, chegou um dia com o rosto machucado, tá roxo, outro dia tem algo errado, porque nós somos os primeiros que temos que acolher e fazer a diferença. Mas muitos ainda não têm esse preparo, mas pode passar a ter por conta de comunicações como essa, por conta de programas como esse aqui. Esse podcast pode libertar muitos que estão em sofrimento nesse momento. E como diferenciar esse aconselhamento espiritual de uma orientação perigosa? Quando a gente tem uma situação acontecendo, você tem que ser treinado para colher as informações certas e perceber os códigos certos, os sinais certos. Uhum. Tem situações que as pessoas casam e levam um tempo para se adequar. Acontece de um ou outro ter um momento de estresse. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de doentes mentais que deixam sinais tóxicos por onde passam e o que fazem. E a gente precisa aprender a reconhecer isso. A gente precisa. Para a igreja não se tornar um ambiente silencioso. Porque senão a igreja, por falta mesmo de ter conhecimento na área de saúde mental, ela não vai entender que está acontecendo isso. Como que uma pessoa vai entender a gravidade de uma psicopatia se ela não tiver feito um treinamento para isso? Pensa, não tem como. Então, é diferente. Se você pegar um líder hoje, um pastor, um líder, enfim, que tenha um preparo, que tenha estudado no aconselhamento um pouco mais de condição mental e que saiba identificar quem é psicopata, quem é narciso, que saiba fazer essa identificação, ele vai saber fazer com que aquele movimento seja eliminado dentro da igreja dele. E muitos não conseguem fazer isso porque não tem esse treinamento. Eles não são culpados. Eles acham que foi só um nervoso. Volta lá e se resolve com seu marido porque ele ficou nervoso. E não é um nervoso, é doença mental. Existe uma diferença muito grande entre uma situação de um estresse conjugal e doença mental. São duas coisas completamente diferentes. Mas como que eu diferencio se eu não sou treinado para isso? Eu fui treinado para falar a palavra de Deus. Eu fui treinado para levar Deus para as pessoas, para converter pessoas, para fazer missões. Eu não sei diferenciar isso, porque quem diferencia isso é um profissional. Por isso que as igrejas precisam de um protocolo de saúde mental, porque isso vai proteger a igreja e as pessoas de passar por esse tipo de situação. Que nem tudo é espiritual, nem né, tudo é espiritual. doutora? É tão diferente quando você tem... Eu faço um trabalho já há muito tempo onde eu implanto o serviço de saúde mental nas igrejas. É tão diferente quando tem uma situação acontecendo e chega o líder e diz: Verusca, estou desconfiando de tal pessoa, eu vou pedir para ela passar numa avaliação com você, porque eu estou vendo que tem algo errado. E ali você tem toda uma equipe treinada, você tem líderes treinados, você tem um pastor treinado para identificar a violência e eliminar no momento que você percebe. Porque se você não fizer isso, essa pessoa ela vai continuar fazendo não só com a mulher que está ali do lado dele, mas com outros que ele vai também enganar. Em outros que ele vai puxar tapete, tem outros que ele vai adoecer, tem outros que ele vai afastar da igreja. E eles enganam muito bem. Muito. Tem pessoas hoje que estão afastadas de Deus porque acham que foram injustiçados e não entenderam que sofreram na mão de um psicopata.
E às vezes se afastaram de Deus. Olha a responsabilidade espiritual numa situação como essa. Tem pessoas se afastando da casa de Deus por conta de relacionamentos dentro da igreja que vieram por adoecimento mental. E a gente precisa falar disso. Porque isso pode transformar. Nenhum lugar no mundo vai ser mais acolhedor do que a igreja. E é por isso que nós temos que preservar esse ambiente. Eu tenho ido, como eu implanto programas de prevenção em saúde mental cristã, eu faço uma série de coisas numa série de lugares. Tem cidades que não tem nada, só tem uma escola, mas tem uma igreja. Ou seja, o maior lugar de transformação de uma sociedade é uma igreja. Com certeza. E se você tem em todas as cidades, pode ir, gente, pode ser uma cidadezinha de pouquíssimos habitantes, tem uma igreja. Se essa igreja é preparada para acolher, levar a Deus e acolher adequadamente, a gente está no melhor lugar do planeta, enquanto estivermos aqui. E se não for? E se não for, pode ser o pior lugar do planeta. Não por ser uma casa de Deus, por não ter preparo para acolher essas pessoas. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas depositam a fé, o amor a Deus naquele ser que está lá no altar, falando em nome de Deus. Sim. Mas nem sempre. Se a gente parar para pensar, né? Nós, seres humanos, somos falhos, pecadores, não somos perfeitos. Então, nós temos as nossas dificuldades como humanos. Nós ficamos tristes, nós ficamos alegres, nós ficamos bravos, nós ficamos irritados. Nós somos humanos. Com a fé abalada, com a fé abalada, com decepções, porque ser humano às vezes se chateia um com o outro. Mas a Bíblia diz, vai lá, se conserta, pede perdão, conserta a situação, não é? Exatamente. Porque isso está dentro de um quadro de normalidade mental humana. Agora, quando isso sai da normalidade, é que é o grande problema. Porque isso se torna perigoso para todo mundo que está envolvido no processo. Então, não adianta a sociedade querer criticar as igrejas, porque não é esse o caminho. O que a gente precisa é apontar para quem criminosamente está tentando destruir pessoas e as igrejas. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a igreja é o melhor organismo social para a transformação. Não existe nada melhor. E uma das partes mais fortes assim dessa discussão é que as vítimas, além de ter que lidar com o agressor, elas têm que lidar com a culpa, né? Culpa, julgamento. Ai, como que vai ser se eu falar isso para alguém? As vítimas, elas já são escolhidas. Eu preciso até dizer isso. Quando você é carente, principalmente dentro de uma igreja, em qualquer lugar, tá? Mas estou falando de igreja, então. Quando você é carente, é como se você tivesse colocado um alvo com um ponto vermelho na sua testa. É como se estivesse dizendo assim, sou carente, psicopata, me procure. Porque os psicopatas, os narcísicos, eles escolhem os carentes. Eles escolhem os tímidos. Eles escolhem aqueles que não têm coragem de se colocar ou de reagir a uma situação. E eles sabem que é naquele tipo de perfil que eles vão nadar à vontade. E até a pessoa começar a ter coragem, porque o que eles fazem? Primeiro, eles afastam essa pessoa que já é tímida, já é carente, afastam da família, afastam dos amigos, afastam das pessoas que poderiam exercer uma proteção. Afastou, aí ele começa um declínio de destruição horrível com essa pessoa. Começa a fazer se sentir culpado, destrói, bate, humilha, enfim, as piores atrocidades que você possa imaginar com o ser humano. E essa pessoa, até ter força, sozinha, porque ela foi afastada daqueles que poderiam ajudar a proteger, que são o pai, a mãe, os irmãos, os tios, sempre tem alguém da família que, opa, tem algo errado. Tem algo errado. E é interessante, porque se a gente é treinado a isso, meu Deus, quantas coisas poderiam ser evitadas? Muitas. Você sabe que tem um estudo que diz que animais, cachorros, não gostam de pessoas narcisistas, eles percebem. O meu cachorrinho percebia do meu ex. Percebem. Eles não conseguem gostar, eles rosnam, eles sentem aquele coração. E normalmente eles também não gostam muito de animais. Não, nenhum gosta, mas o animal percebe. E é interessante porque pode ser o primeiro sinal, viu? Se o seu animalzinho de estimação é calmo e estranhou alguém, fica atento. Eu não estou dizendo que essa pessoa é psicopata, mas eu estou dizendo para você ficar atento.
Porque a sensibilidade instintiva de defesa do animal tá apontando que tem algo ali que ele não gostou. Depois, pai e mãe. Gente, eu nunca vi uma mãe errar. Quando uma mãe bate o olho em alguém e diz: filha, sai que essa pessoa não me passou algo bom. Nunca vi uma mãe errar. Eu devia ter escutado mais minha mãe. Mãe não erra. Não erra. Mãe não erra. O instinto materno que Deus deu para as mães é algo tão abençoador que quando mãe diz, pode estar um sol lá fora. Se mamãe disser, leva o guarda-chuva, filho, obedece, que vai chover. Porque quando você tá no meio da situação, parece que você fica cego, né? Porque eles manipulam, eles criam cegueira cognitiva. Quando você é muito manipulado por alguém, você tem bloqueio cognitivo. Então você só é alimentado e reforçado com o que tem de bom naquela pessoa que você enxerga. Só você enxerga, mas você enxerga. E aí, sua mãe identifica, seu cachorro identifica, seus amigos identificam, mas você tá tão cego que você acha que é intriga da oposição. Exatamente. E aí, quando você acorda e você percebe a enrascada que você tá, é uma decisão complicada. Como sair? Você precisa de uma rede de apoio. E doutora, o que acontece psicologicamente com uma pessoa que passa anos ouvindo assim que deve suportar as agressões em nome de Deus? Olha, a gente tem uma tendência muito grande de repetir aquilo que a gente ouve ou de seguir aquilo que repetidamente é falado para você. Uhum. Então, nós temos no nosso processo neurológico neurônios de repetição que são chamados neurônios espelho. Se eu chegar aqui gaguejando, eu não dou 10 minutos para você também tá. Porque os nossos neurônios espelhos reproduzem isso. Eles são feitos para aprendizagem, para identificação de algumas coisas, mas tem esse lado também. Se a gente não souber administrar bem o nosso processo cognitivo, a gente acaba reproduzindo determinadas coisas. Então, a pessoa que vai entrando nesse movimento de ouvir uma determinada coisa, ela torna verdade. Mas ela não quer aquilo. E aí ela entra num sofrimento muito grande, que causa um desgaste neurológico muito grande. E essa pessoa, inevitavelmente, vai entrando num processo depressivo por desgaste mental. Se tem uma coisa que mata uma pessoa, além do físico, porque a gente fala muito do físico, da agressão física, mas a gente precisa falar um pouquinho mais que a agressão mental também mata. Porque você vai desgastando a sua mente de tal forma que você vai entrando num looping de desgastes, você perde peso pelo desgaste mental, você vai perdendo apetite, vai perdendo sono, e aí todas as suas capacidades vão sendo prejudicadas até uma hora você tá vegetando. A vontade de viver. Eu já atendi pessoas que tiveram paralisias de membros, paralisia facial, paralisia de membros, tamanho agressividade, sabe? Tamanho desespero que viveram. Se você não tiver Deus na sua vida, uma fé muito grande, uma rede de apoio, você não aguenta. E existe um perfil comum entre mulheres que demoram a perceber que estão num relacionamento abusivo? Todas as mulheres carentes demoram muito. Então, se eu pudesse traçar um perfil, o perfil da carência, porque a carência, ela engana o processo cognitivo, né? Então, por eu estar carente, talvez eu estou enganado, eu não posso perder aquilo que... E é interessante, porque todo carente cria um príncipe encantado que só existe na sua memória. Uhum. Esse príncipe encantado nunca existiu na realidade. Ele é um dos maiores fakes que existe no planeta. Ou você se apega a alguns momentos bons, né? Porque você acredita em algo como se fosse verdadeiro. E algo momento... que ele falou, que ele fantasiou, sim, você se prende àquilo. Sim. Ele disse que me ama, mas me bateu 5 vezes. Uhum. Teve certa vez que uma pessoa me procurou, uma mulher de 42 anos. Isso já tem um tempo. E ela me procurou porque ela achava que o marido não amava mais. E aí, atendendo essa mulher, o que ela me diz? Ele me batia. Eu ia para o hospital toda machucada, eram problemas, os vizinhos me acudiam. Ele bebia, chegava bêbado, brigava, batia. Era uma vida de sofrimento. E essa mulher orando na igreja para que isso modificasse.
Aí, de repente, esse homem resolveu um dia ir pra igreja, bêbado. E bêbado, ele resolveu aceitar Jesus. E a partir desse momento, esse homem começou a mudar. Parou de beber, começou a se modificar, começou a tratar ela bem, começou a enxergar a mulher que ele tinha dentro de casa. Essa mulher veio pedir ajuda porque achava que ele estava bajulando ela, porque ele não estava mais gostando dela, que talvez ele estava querendo outra pessoa e estava tratando ela bem para disfarçar que ele estava com alguém. Quer dizer, essa mulher se acostumou tanto a sofrer que quando realmente Deus atendeu às orações e houve uma transformação real na vida desse homem, ela não se acostumou. E aí eu chamei para conversar um dia o casal. E ele disse, olha, eu tenho vergonha do que eu fiz para essa mulher. Porque hoje eu tenho Deus e eu sei o que isso significa. Eu não tenho outra pessoa. Eu quero poder restaurar o que eu quase estraguei. Ou seja, a gente está falando de uma transformação real, de uma pessoa doente, de alcoolismo, que tinha uma alteração grave cognitiva por conta do alcoolismo. Nós temos hoje projetos que transformam pessoas que têm uso de drogas. A igreja transforma a sociedade. Tem projetos que transformaram pessoas da Cracolândia em pessoas cristãs. Pessoas que foram lá no vale, buscaram pessoas que usavam drogas e transformaram e ter uma vida diferente. Não são desses que a gente está falando. A gente está falando de narcisistas, de psicopatas, de pessoas que têm um prejuízo mental e que vai destruir a sua vida por conta disso. E quais são os primeiros sinais assim que as mulheres precisam ficar atentas? Deus é amor. Se você casou e você não está vivenciando isso, precisa ver o que está acontecendo. Precisa buscar ajuda profissional, precisa buscar a ajuda de um líder. É bacana você ver se a sua igreja já tem disponível o protocolo de prevenção em saúde emocional cristã, para que você tenha a disponibilidade de um profissional que possa te ajudar e de um líder ministerial. Se o seu pastor tem, de repente, ali um trabalho de aconselhamento, agende com esse pastor. Se o seu líder tem um trabalho, converse com ele. E ouvir todas as partes ajuda muito a compor o que você precisa fazer. Se esse líder não souber como lidar, procure ajuda de um especialista. Esse especialista vai te dar todo o mapa. Porque é importante hoje você estar preparado para receber e para acolher essas pessoas. O primeiro sinal é a agressão. Verbal, patrimonial, financeira, física. Não é comum disso acontecer. E se está acontecendo, tem algo errado, precisa ver. Se essa pessoa está sendo motivada por um vício, se essa pessoa, de repente, tem uma falha cognitiva, porque tem alguns tipos de adoecimento, que a pessoa tem explosões intermitentes de nervoso. Tem que tratar. Então não é desses que a gente está falando, porque esses são tratáveis. Tratou, resolveu. Eu estou falando de um quadro que não tem cura na medicina. E espiritualmente só teria uma salvação se a pessoa se permitisse abrir o coração para Jesus, mas eles não fazem isso. Eles não permitem nem a ajuda de um psicólogo. Porque eles sabem que vai identificar quem eles são. Quando uma pessoa nega, é porque ela sabe que ela esconde algo. Tem um mundo muito podre na vida de cada uma dessas pessoas que tem esse tipo de adoecimento mental. E você acha que eles são felizes? Eles não vão ter essa condição de saber. Porque eles não têm um campo para avaliar o que é felicidade. Eles se sentem estimulados e felizes quando eles judiam de alguém. Eles vivem em busca de dopamina barata. Exatamente. E a dopamina, ela vem do pior jeito, que é judiando de alguém. Isso dá prazer para eles. Doutora, o que familiares, amigos e membros da igreja eles devem observar quando suspeitam de algum caso desse nas proximidades? É importante você tentar ao máximo ser a rede de apoio dessa pessoa. Você tem que dizer que percebeu. E aí tem uma dica, que é uma dica de ouro para quem está assistindo. Todas as situações quando a gente percebe, você tem que entender que não é na força, não é obrigando, não é gritando, que a vítima vai entender, porque a vítima está sob efeito de manipulação, e manipulação muito forte, de alguém que tem uma consciência muito real do que está fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, como que você vence? É pela estratégia. E qual é a estratégia, Verusca?
Você tem que começar a perceber os pontos de fragilidade, porque todo psicopata, todo doente mental narcísico tem, e é nesse ponto que você tem que atuar. Nossa, você percebeu como pessoa tal tá fazendo tal coisa? Que estranho, né? O elemento da dúvida entra em processos mentais e emocionais muito mais facilmente do que um comando. Você tem que abandonar, porque não vai funcionar por esse caminho. Gere dúvida, monte estratégias. Nossa, de novo fez tal coisa, você percebeu? Nossa, você percebeu que olhou, você percebeu que fez? Nossa, que estranho, né? Por que será que tá agindo assim? Porque conforme você vai colocando dúvida, você vai começando a destruir a percepção que essa pessoa tem distorcida. Porque essa pessoa tem uma percepção de que essa pessoa é incrível. E você precisa minar isso. Tem que ser com voz suave, tem que ser com uma fala mansa, de dúvida. Bota uma interrogação bem grande. Ele sempre tem que ser o destaque em tudo, né? Sim. E sempre que você puder, destrua isso, sutilmente. Ele vai mostrar quem ele é, porque ele não tem controle. Se ele tá do lado de uma mulher forte, ele tenta enfraquecer a mulher Ele pra se tenta sobressair. enfraquecer de qualquer forma. Ele escolhe, às vezes, mulheres fortes, mas que são carentes. Então, eles usam a força como escada para eles ocuparem esse lugar. Não dá para ter duas pessoas fortes, uma vai ter que descer, e eles descem aquele que é mais carente. Nossa, que triste. É muito difícil. Mas dá para resolver, né? É fácil de resolver. afastar. Tem que se afastar. Doutora, outro ponto importante da fala da pastora Helena Raquel foi a crítica à tendência de proteger abusadores, né, dentro das igrejas. O que você acha disso? Olha, eu entendo a fala, mas a gente precisa entender que nós não temos ainda, numa maioria de igrejas, um protocolo de proteção em saúde emocional. Então, a maioria dos líderes não sabem mesmo. Eu não posso acusar quem não sabe. Nós não fomos preparados para isso. Né? Nós, como cristãos, nós não tivemos. Me converti, recebi um treinamento de saúde mental para identificação. Nós não temos isso. A igreja é um local onde se exerce a fé e a palavra de Deus. Então, com calma é que essas coisas agora estão sendo modificadas. Mas muito do que não se acolhe é porque não se sabe mesmo. Pensa que é só uma discussão mesmo de casal. Não identificou que é um doente mental que está ali. A pessoa não tem treino para identificação. Como que ela vai identificar? E esses abusos que muitas vezes acontecem com crianças também, ele é praticado por pessoas também com esse tipo de distúrbio? Sim. Essa área de alteração neurológica, como essa pessoa ela tem uma incapacidade de amar e ela usa alta dopamina como estímulo para suas situações de maldade, ela se diverte, cada uma delas se diverte de alguma forma. Então, grande parte se diverte maltratando o outro. Mas alguns se divertem usando o outro. Então, tem casos de estupro, casos de abusos, e a gente precisa estar preparado também para evitar isso, né? E como eu disse, as igrejas não tiveram um treino de saúde mental para proteger, mas hoje é possível, já tem, inclusive eu faço, muitas igrejas eu faço, nunca cobrei nada. Eu acho que quanto mais a gente pode ajudar a proteger, é melhor. Quanto mais você está atento, é melhor. Quem você vai colocar? Hoje nós temos algumas igrejas que fizeram como? Não colocam determinados perfis para cuidar de crianças. Tem que ter uma quantidade de tempo como membro, tem que ter passado por alguns processos, tem um cuidado. Mas muita gente chega, faz amizade e daqui a pouco está como líder. E muitas igrejas não tiveram esse preparo. Então eu não posso culpá-los por aquilo que eles não sabem. A gente tem que ser cobrado por aquilo que a gente sabe. Porque se você sabe e não faz nada é uma outra coisa. Mas a maioria não sabe. Por isso que a gente precisa aprender a fazer, porque a palavra deixa claro que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não dá para cuidar só de um. E como os pais podem observar assim, algum desses sinais na criança ou no adolescente? Para a criança, mudança de comportamento. Porque a criança, quando ela é abusada, ela começa a se fechar, começa a ter crises de ansiedade, começa a ter insônia, começa a ir mal na escola, começa a não querer ir para a igreja, ou começa a não querer ir para a escola. Então, a mudança de comportamento para a criança é um indicativo de que alguma coisa está errada.
E a gente precisa observar o que é. E com muita calma, sem culpar, porque às vezes, na ânsia de ajudar, às vezes os pais acabam culpando. Por que você tá assim? Porque falam mais bravos. A gente tem que ter calma para que a criança consiga se abrir. Não conseguiu isso, leva o profissional. Não deixa piorar, porque o profissional tem recursos para isso, tem testes para isso, tem recursos projetivos que consegue descobrir o que está acontecendo. É importante que se faça algo. Agora, quanto à dinâmica dentro da igreja, antes de deixar o seu filho, observa quem que está como líder, que história essa pessoa tem, quem é essa pessoa onde eu vou deixar o meu filho. Como que essa pessoa está aqui? Como que é essa sala? Essa sala tem visibilidade? É uma sala aberta? Tem vidro? É uma visibilidade? É uma sala fechada no canto, distante, que ninguém tem acesso? Tudo isso é importante. Outro ponto importante que a gente também precisa se atentar, líderes, pastores, façam como a lei determina, peça antecedentes criminais. O que custa? Ah, mas a lei não está pedindo? Deus não fala para a gente obedecer à lei dos governantes? Peça, tá pedindo, peça, não custa nada. Se a pessoa se sentiu ofendido, já tem algo errado, porque se eu não tenho nada a esconder, qual o problema ir lá e pedir um antecedente criminal? Isso garante alguma coisa? Pode ser que não, mas pode de alguma forma intimidar se a pessoa já tem um histórico. E qual o procedimento ideal que uma igreja deve tomar assim que descobrir um caso desses? Primeira coisa, conversar com os pais, incentivar que esses pais vá até uma delegacia e faça denúncia. Precisa denunciar. É extremamente importante isso, extremamente importante, porque como que a polícia vai acessar se ela não souber? Você não sabe quantas as pessoas podem já ter sido vítimas, porque quando você descobre uma vítima e através dela tem uma investigação, através dela você pode descobrir muitas vítimas. E a partir dali essa pessoa poder pagar pelo que está cometendo. E deixando aqui claro, levando em consideração aqui que existe joio, existe trigo. Não é um cristão que faz isso. É um joio infiltrado que se passa por cristão, se passa por um líder e comete tudo isso. Então a gente tem que deixar isso claro aqui. A gente tem que saber que, infelizmente, as igrejas às vezes são buscadas por pessoas que não têm caráter, que são doentes e que usam a igreja a seu bel prazer. Mas o cristão não tem culpa disso. Por isso que é importante essa prevenção dentro das igrejas, justamente para evitar que esses casos aconteçam. Exatamente. Né? Todas as igrejas que eu implanto um protocolo de saúde mental, todos os líderes são treinados, os pastores são treinados, nós criamos ambientes de prevenção, nós criamos datas específicas por ano para palestras, para treinamento da membresia, para que essas pessoas possam saber como funciona. Nós discutimos temas atuais, nós realizamos mesas redondas com especialistas, com pastores, com líderes, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente esclarece, mais acesso à informação, menos problemas a gente vai ter. E o que acontece com essa vítima quando ela busca ajuda e não é acreditada? Ela entra numa rota de colisão com ela mesma. E isso faz com que ela comece um processo de adoecimento muito cruel. E se a gente não interferir, essa pessoa pode acabar morrendo. Ou por depressão, porque depressão mata, ou por suicídio, ou por esgotamento mental, ou por doenças psicossomáticas. É uma segunda violência, né? Sim. Quando a sociedade minimiza o caso. Sim. Mas como eu disse, a falta de preparo é muito alta. É muito alta. Só para você ter uma ideia, no último ano, nós tivemos quase 500 mil de afastamentos do trabalho por saúde mental. Nós tivemos no Brasil mais afastamentos por saúde mental do que por câncer em tratamento. Então, saúde mental é coisa muito séria. Não dá para o povo de Deus ignorar isso. A gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E tem que deixar claro também que nem sempre é espiritual. Nem sempre Existem é espiritual. Vários casos, né? Sim. Que realmente é espiritual, mas não dá Sim. para generalizar. Não, tem muitas coisas que são espirituais. E quando eu treino as equipes, eu provo o mesmo sintoma quando é espiritual, quando é emocional e quando é físico. O mesmo sintoma pode estar indicando um problema em qualquer uma dessas 3 áreas, mas tem detalhes específicos em cada uma que denuncia quando é físico, denuncia quando é emocional e denuncia quando é espiritual. E a gente precisa saber disso, para poder diferenciar e poder saber o que eu faço, porque se eu vou usar uma arma para a questão emocional, essa mesma arma não vai servir para o físico, não vai servir para o espiritual.
Então eu preciso saber qual é o verdadeiro motivo para eu saber que arma eu vou usar. Se é uma arma espiritual, se é uma campanha, se... Oração eu tenho sempre que ter. Mas além da oração, o que mais? Eu faço uma campanha, eu faço um jejum, eu preciso identificar se a questão foi espiritual. Se não é, eu preciso buscar um especialista. A gente tem um costume que é interessante, né? Se eu tenho uma dor de dente, eu vou orar? Vou. Mas eu também vou no dentista. Correto? Se eu tenho um problema cardíaco, eu vou orar, mas eu vou no cardiologista. Porque quando se trata de saúde mental, eu vou pular essa parte. Se o próprio Deus falou que as questões da alma também precisam ser cuidadas. Então, não dá mais para pular essa parte. Pular essa parte está custando caro para as igrejas. E como uma mulher pode voltar a confiar em si depois de passar por tanto abuso? Quando você busca o acompanhamento psicológico, o psicólogo, um profissional habilitado, especializado, ele vai ressignificar e vai reconstruir o processo cognitivo e emocional dessa pessoa. Porque foi destruído. Essa pessoa foi sequestrada dela mesma, ela foi destruída mentalmente, ela foi destruída emocionalmente, às vezes foi destruída fisicamente. Já atendi várias pessoas até com cicatrizes físicas, não só emocionais. Então essa pessoa tem que passar por um processo de terapia de ressignificação muito forte, porque ela foi confrontada com o pior dessa vida. E ela precisa rever e reconstruir para o melhor que também existe. Porque existe o melhor. Deus nos possibilita o melhor. Deus nos ama. Ele nos restaura. Ele nos restaura 7 vezes mais. Mas a gente precisa estar preparado emocionalmente para isso. Que não é fácil, não é um processo fácil. Não é fácil. Você vai mexer em feridas. Sim, mas vai curar. Nenhuma ferida que a gente tem na alma, ou no físico, ou na vida espiritual, vai se curar se você não fizer um processo. Nada é do dia para a noite, tem um processo. Até o mundo foi feito em 7 dias. Deus podia ter feito isso, ó. O poder de Deus é incalculável. Mas tudo tem um ensinamento, que as coisas acontecem num processo, um dia após o outro. A gente tem que entender que tudo é um processo. E a cura é um processo. O processo de você entender o que aconteceu, ressignificar, se fortalecer e nunca mais permitir que isso se repita na sua vida. O que não dá é para você se livrar de um psicopata e casar com outro. Porque se você não curar o que fez você casar com o primeiro, inevitavelmente você vai buscar o segundo. Então você precisa tratar isso. E é perigoso confrontar diretamente o agressor? Sim, porque essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela faz tudo isso de propósito. Se ela perceber, você acha que eles sabem? Para você conseguir se livrar de um psicopata, não é do dia para a noite, é um processo também. Você tem que saber exatamente quem é e até que ponto ele está agindo, porque ele prefere ser um viúvo do que ser descoberto dentro da igreja. Se ele precisar te matar, ele vai fazer. E vai chorar no seu enterro, como viúvo do mês. Como se você fosse o amor da vida dele. Como se você fosse o amor da vida dele. Nós já vimos psicopatas fazendo isso nas grandes mídias, em algumas histórias que já aconteceram no Brasil. De chorar no enterro dos pais, no enterro dos esposos. E, na verdade, a pessoa estava ligada ao crime. Então, não seria a primeira vez que isso acontece. Você trabalha em igrejas há quanto tempo? Olha, eu nasci num ambiente cristão, então eu já estou na igreja desde o meu nascimento. Eu sou a 4ª geração de evangélicos da minha família e eu me formei há 26. Desde que eu me formei, eu sempre desenvolvi trabalho para as igrejas. Eu estou há 26 anos formada, há 26 anos eu faço trabalho para as igrejas. Eu já trabalhei para todas as denominações, por isso que eu acredito que muita gente talvez até me reconhecer aqui. Todas as denominações que sempre procuraram, ou para uma palestra, ou para um treinamento, ou para implantação de saúde mental, eu e uma equipe estivemos disponíveis para ajudar essas pessoas. E você atende mulheres, atende crianças, adolescentes também? Eu tenho uma clínica, sou proprietária de uma clínica no bairro do Bom Retiro, que hoje é 99% frequentada por cristãos, por conta das denominações que me conhecem. E temos atendimentos para criança, adolescente, adulto, idoso, para PCDs, para tudo. O que precisou a gente tem lá. A gente tem especialistas que são muito bem treinados, trabalhados. Sou muito exigente com isso. A gente precisa ter trabalho, ter treinamento para poder lidar com a diversidade de queixas que a gente recebe. Doutora,
O fato da fala da pastora ter viralizado, você acha que ela, com isso, ela vai conseguir encorajar outras mulheres a denunciarem? Acredito que sim, porque quando você está no meio de um túnel que parece que não tem fim, uma fala abre um canal de esperança gigante. Às vezes é uma música, uma fala, pode fazer você levantar e peraí, tem uma luz. Você percebe que você não é um caso isolado, né? Alguém falou, eu não sou a única. Eu não sou talvez culpada, eu preciso de ajuda. É esse fim de túnel que precisa deixar de existir. As pessoas, às vezes, por não ter uma rede de apoio de nenhum lado, é como se elas não tivessem apoio. Então, quando alguém fala, quando alguém faz um testemunho, quando alguém faz um clamor, quando alguém faz uma música, uma fala, um recorte de uma fala, pode alcançar aquele coração que já vem ouvindo várias coisas que não tiveram sentido, mas pode fechar o sentido de uma vez e uma ficha gigante cair e falar, peraí, então não sou só eu. Então, Deus está falando que eu preciso fazer algo. A igreja precisa escolher entre proteger sua imagem e proteger vítimas? Não, eu acho que as coisas podem caminhar juntas. A casa de Deus é um local de proteção, é um local de amor, é um local de prática da palavra e de relacionamentos. Por que não podem andar juntos? O que não pode é ficar sem conhecimento, e isso tem trazido prejuízos. A falta de conhecimento. Se tem uma coisa que liberta é a verdade. E quando a gente está treinado para identificar as verdades que acontecem, com certeza a glória de Deus acontece. O que você diria para aquela pessoa que sofreu algum tipo de abuso, se afastou totalmente da igreja, se afastou de Deus e que está num estado depressivo nesse momento? Olha, se você está passando por isso, você não pode esquecer que Deus te ama demais. E às vezes Ele está colocando uma solução do seu lado. Você só precisa olhar. Às vezes, as situações traumáticas, elas tiram seu potencial de olhar. A maior solução, às vezes, está do lado. Deus coloca a solução o tempo todo do seu lado, mas o adoecimento que é promovido não nos deixa enxergar. Mesmo que você tenha sofrido tudo isso, não foi Deus que fez você sofrer assim, você não tem culpa, não foi Deus também. Mas através da sua cura, talvez seja uma missão trazer para outras pessoas que elas também podem sair disso. Talvez através de você, outras pessoas podem ser salvas. Através do seu histórico, da sua história, do seu testemunho, outras pessoas podem ser salvas do que estão passando. Não deixe que doentes mentais tirem a sua salvação. Porque Deus é tudo que a gente tem. Se a gente não tiver Ele, quem somos nós? Com certeza, o importante é sempre denunciar, né? Sim, denuncie. E tudo isso tem que ser feito de uma forma bastante estratégica, muito estudada, conversada com líderes, com psicólogos, porque nenhum psicopata sai assim da vida do outro. Tudo isso tem que ser muito estudado. Tem algum caso, doutora, que te marcou muito, que você atendeu ao longo desses anos? Eu já atendi muitos casos, né, que foram muito fortes. É muito forte quando a gente descobre que crianças foram vítimas, é muito forte quando a gente descobre que pessoas estão sendo abusadas, adultos estão sendo abusados, mulheres estão sendo abusadas. Teve uma vez uma mulher que estava sendo dopada pelo marido. Enquanto ela dormia, ele abusava da filha. E quantas vezes as pessoas estão em relacionamentos e não percebem que isso está acontecendo. E a filha era muito pequena, ela tinha 3 para 4 anos, ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, era uma criança muito pequenininha, mas ele contagiava, né? A criança, quando é muito pequena, ela acha que aquilo é estranho, mas até que um dia ela contou isso e ela ficou meio sem acreditar num primeiro momento. Como assim? Não ia fazer isso. Porque ele era muito bom, mas o objetivo dele era a pedofilia.
E a cabeleireira dela é que falou, chega, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode continuar assim. Não, mas eu não posso, mas como que eu vou, como que eu não vou? Essa mulher, ela chegou no meu consultório carregada, dopada de tanto medicamento, pela própria amiga que era cabeleireira. E foi através disso que a gente pôde montar uma estratégia e conseguir denunciar o agressor. Então, é muito triste a gente saber que tem pessoas que talvez estão nesse momento passando por isso. E a gente precisa estar atento a essas questões. Mas a gente nunca, em hipótese nenhuma, a gente pode desistir de Deus. Porque Ele é tudo que a gente tem. E muitas vezes essas pessoas aparecem justamente para nos desviar do caminho, né? O desejo delas é destruir você. O mal veio para quê? Roubar, matar, destruir, não é? Uhum. Tirar a salvação da pessoa é tirar o principal dela. É tirar o direito dela entrar no céu. Tem noção disso? Uma pessoa fez uma escolha, ela se converteu, ela conhece a Deus, ela ama a Deus, ela quer Deus. Mas ela é destruída, ela é afastada e é feito com que ela até desista de Deus. Porque o que ele quer, essa pessoa quer, estou falando ele, mas tem mulheres também, mas tem muito mais homens, isso é fato, é estatístico, é destruir. É que aquela pessoa vá para o inferno, que aquela pessoa seja destruída em tudo, que ela não sobre em nada. É nesse momento que ele joga fora. E eu sou a prova viva disso. Eu passei por uma situação parecida no momento em que eu estava mais apegada com Deus, que a minha fé estava muito fortalecida. Porque foi a nesse sua momento fé, que entrou um narcisista na minha vida. Porque a sua fé, a nossa fé, é algo tão forte, é algo tão marcante, é algo tão libertador, a gente saber que a gente tem um Deus por nós, que a gente está salvo desse mundo e que um dia a gente vai estar na glória junto com Ele, que o brilho disso incomoda quem é só inferno. Incomoda mesmo. Incomoda demais. E aí o objetivo dessa pessoa é tirar essa luz, porque essa luz deixa essa pessoa cega. E a gente não pode deixar esse brilho se apagar. E é uma luta contra demônios, né, doutora? Sim, porque se você já tem uma pessoa... Vamos pensar aqui. As pessoas perguntam muito isso, Verusca, mas o narcisismo, o psicopata, enfim... É uma pessoa espiritual... É por uma questão espiritual? Não. Ele nasceu com uma falha cerebral. O cérebro dele é diferente. O cérebro dele não tem estruturas. Então ele nasceu com uma falha cerebral. Só que quando você nasce assim, você tem uma propensão à maldade. E aí o mal escolhe o quê? É um campo aberto. É ali que ele vai entrar. Mas não começou com o mal, começou com uma falha estrutural. Então tudo aquilo que apresenta uma certa característica, ela acaba sendo uma brecha para o mal atacar. E ali, estando nessa condição, ele vai tentar estender isso o máximo possível. Como que se destrói uma igreja? Indo com os mais fragilizados até virar um escândalo e afundar uma igreja. Por isso que a gente precisa fechar a porta do adoecimento emocional. A gente precisa fortalecer as mulheres. A gente precisa fazer com que elas sejam mais seguras. Que a gente saiba entender exatamente o que significa submissão. Não é humilhação. Submissão nunca foi sobre humilhação. Então, a gente precisa entender o que Deus está falando e como você se fortalece no Senhor sem permitir que esses adoecimentos e essas guerras espirituais destruam você. E para isso precisa de treinamento. Doutora, muito obrigada por essa conversa tão inspiradora, né? Essa conversa corajosa, com responsabilidade. Tenho certeza que ajudou muita gente, né? Que nos assistiu. E para quem quiser conhecer o seu trabalho, como que faz? Olha, eu que agradeço. Esse espaço é um espaço que a gente pode alcançar muita gente. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por todo o carinho que eu fui recebida aqui, muito obrigada. E para quem quiser entrar em contato, eu tenho as minhas redes sociais, eu gravo muitos vídeos falando sobre tudo isso e sobre várias outras questões. Eu procuro, de forma muito breve e rápida, trazer ali alguns ensinamentos com os meus vídeos, com orientações, para ajudar, porque às vezes isso pode ser uma entrada de informação que pode fazer a diferença. Então você pode me achar lá nas redes sociais como Doutora Verusca, é bem fácil, é o DRA de Doutora Verusca com K.
Eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, eu tô nessas estruturas todas para tentar alcançar as pessoas. E lá também tem meu telefone. Então, para quem quiser, tem meu telefone lá também. Se não achou, coloca lá, Verusca Psicólogo, que acha lá no Google. Não tem problema, acha fácil. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe. Que você salve muita gente que está sofrendo. Amém. Um abraço, um beijo para todos. Que Deus abençoe também. E para quem acompanhou o episódio até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até a nossa próxima entrevista.